começando. Você viu que o professor já começa com rebolado, assim, um negócio, né, que faz que ele vai cair. Eu digo, segura! É isso aí, galera. Professora Tabita, professor Jefferson aqui para começarmos o quê? Olha aqui no nosso pezinho, tá? Noções básicas de agroecologia, zootecnia, quase não sai, mas saiu. Essa aqui é a nossa aula 3.1. Galerinha, sejam todos bem-vindos. Eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço pro pessoal lá de Seringueiras. Pessoal de Seringueiras e... Depois eu verifico, mas Cleide, ela já sabe quem. Ela não está aqui nesse momento, mas um abraço para todos vocês, viu? E São Francisco do Guaporé, tá chegando o momento, meus queridos! Tá chegando! Nós dois, hein? Se Deus quiser, nós dois. Galerinha, é a aula sobre SAFs 3.1. Professor, O que é isso, hein? o que são SAFs? Vai ficar sabendo agora! Pega todo o seu material, vai acompanhando nossas explicações. Não entendeu, já vai anotando aí, porque assim que a gente terminar essa aula, vai vir aquele bate-bola, jogo rápido, tá bom? Para sanar todas as dúvidas antes das atividades. Vamos começar logo? Vamos! Galera, de olho na tela! Lá. Então aí, sistemas agroflorestais. SAFs. É isso aí, já tá aí, o nome da aula já é a sigla, né? SAFs. Então nós vamos falar sobre esses sistemas agroflorestais e você vai ver que ele tem algumas classificações, algumas nomenclaturas específicas, tá? Mas é uma prática top, assim como vocês que são top das Américas. Agora eu vou botar assim, é top das Américas, não é das galáxias de nada não, é das Américas. Olha lá, então vamos falar sobre esse sistema na recuperação de ambientes que foram outrora degradados, utilizados aí para agricultura, né? Enfim, tudo bem? E vamos classificar cada uma delas. A habilidade desta aula, professor Jefferson. Para a habilidade desta aula, pessoal, vou até colocar aqui. Aqui, habilidade. Vamos sublinhar. E aqui, avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às ciências da natureza podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais. Ok, então quando a gente fala de avaliar oportunidades e nós vamos falar de uma atividade que foi proposta, né? Os SAFs é uma atividade proposta. Joga para cá. Uma atividade que foi proposta para esclarecer, né? E tentar sanar aqueles problemas que nós falamos na aula anterior, sobre erosão do solo, né? Questões de poluição, utilização dos insumos agrícolas, enfim, galera. Então, é uma prática muito legal, tá? Que a gente vai conhecer para a gente poder incorporar aí. E você, querido aluno, sabendo como agir, você vai optar, ou você vai se esforçar para poder praticar ações ecológicas, ações que visam, eu acho que sim. O próprio tá querendo passar aqui, eu digo, eu acho que dá para passar. Bora. Então vamos lá, sistemas agroflorestais. Pode jogar na tela, produtor. É isso aí, agora foi. Então vamos lá, gente, aqui a gente tem nessa imagem um dos sistemas agroflorestais. E o que são esses sistemas agroflorestais? Onde você vai ter a parte das culturas, pode ser perenes ou não, tá? E você vai ter também as espécies florestais, tá bom? Quer falar, prof? Então vamos lá. Esses sistemas agroflorestais, os SAFs, incluem diversas opções de cultivo simultâneo ou sequencial de árvores. Como assim simultâneo? Ao mesmo tempo você vai fazer a plantação, o plantio dessas espécies, tanto de culturas quanto de espécies florestais,
ou você vai intercalar, vai colocar as espécies florestais que têm um desenvolvimento mais longo e depois você vai colocando as espécies que rapidamente produzem, porque aí você vai estar mesclando, né, professor? Você está mesclando tanto as culturas quanto as espécies florestais. Para quê, professora? Para tentar criar um ambiente bom para o solo, bom para as espécies que vão estar... Está se segurando aqui, se segura! Bom para as espécies que vão estar ali, ou seja, criando uma condição ambiental confortável, né? Fala, prof. Perfeito. Galerinha, agora nos próximos slides, como vocês já receberam o material, vocês vão perceber que tem vários sistemas SAFs, né? Mas o importante é que essa aula vai ser uma aula geral, né? O sistema SAFs mesmo vai ser aprofundado, vai ter uma imersão no sistema SAFs lá no 3º ano. Mas nós não podemos, né, iniciar o 1º ano, que essas aulas introdutórias, né, sempre temos que ter esse gatilho da importância do processo de criação agroecológico. Então, nesse momento, o sistema SAFs, a gente vai falar sobre a classificação, mas é muito importante entender uma coisa. O sistema SAFs é aquele negócio de integração lavoura e pecuária. Então, quando a professora Tabita está falando sobre sistema SAFs, quando você faz a integração da agricultura na floresta, significa que não há necessidade de ocorrer um desmatamento. Não há necessidade de ocorrer abertura de espaço para a agricultura. Não, é integrado. Não há necessidade de derrubar ou você entrar na parte florestal, porque uma coisa é a parte agrícola ou pecuária na sua propriedade. Dentro da sua propriedade tem uma reserva florestal, uma parte florestal. E tem como você se utilizar para isso, para você inserir a atividade agrícola na floresta e também inserir a atividade de pecuária, criação de qualquer tipo de animal na floresta. Nesse momento, é importante vou fazer um link com a aula passada, uma mão de obra especializada. Como assim essa mão de obra, professor? Quando você tem cultura, né? Nós estamos falando com filhos de agricultores, com filhos de produtores rurais. Quando você tem uma cultura, essa cultura tem uma necessidade nutricional. Nutricional que eu falo é o adubo, mas também tem uma necessidade de irrigação e uma necessidade de incidência solar. Então, quando você pega essa cultura, esse vegetal que está dentro da agricultura e insere na floresta, você precisa fazer o quê? Um levantamento. Aí sim, tem que entrar na floresta, fazer o levantamento de todas as espécies nativas que estão ali e verificar, além das espécies nativas, as necessidades nutricionais dessas espécies nativas, aonde ocorre naturalmente o processo de retroalimentação dessas espécies nativas, que isso vai ser aprofundado mais tarde, com aquelas folhas que caem, sobre o processo de decomposição das folhas, do material, com as bactérias e micro-organismos daquele solo. Então você não se preocupa com a nutrição florestal. Você só tem que fazer o levantamento. Só tem ganhos, né? Você só tem que fazer o levantamento. Por que esse levantamento é importante? Para que não ocorra competitividade nutricional. Importante. Isso. Então, quando você pega uma cultivar e inserir na floresta, ela não pode ter as mesmas necessidades nutricionais. Alguns não gostam de sombreamento, né? E as outras copas vão ficar sombreando. Outras gostam de sol. Primeiro, a necessidade nutricional. Depois, sistema de irrigação. E depois, incidência solar. Como é feito isso? Não se preocupe que isso vai ser explicado passo a passo para vocês. E quando a gente está falando... Isso é agricultura. Quando nós estamos falando sobre inserir a pecuária, não é só gado, galera. Criação de tudo. Tudo. Na floresta, é como você não precisa derrubar. Você sempre vai utilizar das árvores nativas como piquete. Esses piquetes vão te dar uma amplitude
aonde o animal pastou e onde o animal também contribuiu com a matéria orgânica. Isso passo a passo. Então, SAFs, ele tem característica, tem estrutura. Como assim? Vou fazer uma coisa aqui para quem nunca está começando agora conosco. Quando você anda aí pelo mundão afora aí, aqui no estado de Rondônia, Sai da nós temos plantação. As pessoas sabem que em lugares banhados se utiliza muito também eucalipto para a revitalização do solo. Uma área foi degradada? Poxa, só porque está degradada vai deixar degradada ali? Não, vamos fazer uma recuperação. Sim. E aí tem dois processos. A recuperação florestal, você tem esse processo, aí depende do produtor. Ele vai colocar o eucalipto ali, depois vai alterando aos passos, tá bom? E aí quando você vê, tem 3 espécies de eucalipto, mas quem não conhece, vê assim, fala, meu Deus, é tudo igual. Não é. Quando vê a diferença. SAFs também tem as estratificações dos SAFs. Exatamente. Então, quando a gente fala assim, ó, tem que fazer um levantamento da característica da floresta para saber que tipo de cultura, que tipo de sistema SAF a sua propriedade Vai comportar. é igual você falar aí, ó, professor, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, a minha propriedade, eu estou fazendo gado, produção de gado. Só que não está dando certo, eu estou fazendo gado semi-intensivo. Por quê? Não dá certo. Gado é gado, mas só que a tua propriedade tem potencial pagado extensivo, não semi. Tem o semi-intensivo, o extensivo e o intensivo. Agora, qual desses sistemas tu tem que fazer o levantamento da tua propriedade e que ele tem um potencial melhor para um desses 3 sistemas. Aí você coloca o potencial desse sistema e depois você vai fazendo as adaptações para mudar de sistema, mas já que você tem que fazer uma preparação. Então você primeiro faz um levantamento da área florestal e ele vai falar para você, aí a mão de obra especializada, Sim. vai falar para você, a tua propriedade para o sistema SAFs, melhor começar com esse. E depois você vai adaptando para potencializar outros sistemas SAFs. Foi o que o professor falou na aula passada, né? Questão de planejamento, para conhecer bem a tua propriedade. Gente, toda vez que você vai encabeçar algo, seja dentro dos agronegócios, né? Você tem que saber com o que você está mexendo, né? E quem melhor do que vocês para saber, conhecer muito bem do que a gente está falando, É aquele né? negócio, né, Tata? Por exemplo, eu quero fazer isso, mas se tu... Será que eu tenho potencialidade? A tua minha propriedade tem potencial para isso? Aí você pega e fala assim, olha, professor, nós vamos ter essa aula aqui dentro, gente. Faz o levantamento. Aí, olha, o levantamento é para isso, mas eu quero chegar ali. Então você começa a desenvolver o que é o potencial e vai modificando, alterando para alcançar onde você quer chegar. Nada tá perdido, né? O que acontece? As pessoas falam assim, caramba, é por isso que aqui o sistema não está produzindo o que era para produzir. Porque a viabilidade era para esse. E eu coloquei a carroça na frente dos bois. É isso. Então vamos conhecer direitinho esse sistema SAF, pessoal, as classificações? Joga lá. Aumenta a tela aí. Vamos lá, galera. Então, esses sistemas agroflorestais vêm sendo apontados como sistemas alternativos, não é nada imposto. Você vai optar, vai avaliar sua propriedade, como o professor, fala Silvinho, olha, como o professor Jeff afirmou aqui, tá? Você vai conhecer muito bem, e aí você vai dizer, na minha área, minha propriedade, tem potencial para eu fazer a inserção desses SAFs, com certeza. E o que você vai ganhar com isso, né? Você vai dar uma melhor qualidade a esse solo, tá bom? Por quê, professor? Porque ele vai permitir uma alta capacidade de aumentar o nível de sustentabilidade dos agroecossistemas. Quase não sai. Galera, olha aqui para mim. Toda vez que a gente fala, né? Aqui é nossas básicas de agroecologia. Quando a gente fala nisso, a gente pensa nisso, e é o que a gente quer que vocês comecem a mudar ou transformar a mentalidade de vocês nesse sentido. Hoje nós estamos caminhando, tá?
para muitos dos nossos recursos estarem ladeira abaixo, estarem sendo quase que irrecuperáveis. Então, eu não posso avançar, eu tenho que produzir? Tenho, mas eu preciso agir de forma consciente. Eu preciso pensar nas futuras gerações. Ah, você não quer ter filho? Meu amor, você não quer ter filho, é uma opção sua também, né? Mas você vai ter amigos, parentes que vão ter filhos e eles precisam também desfrutar daquilo que você está desfrutando hoje. Não é mesmo, professor Jeff? Vem que tá desfrutando, tá? Joga aqui, joga na tela. O professor quer vir correr pra cá. Aê! Olha aqui, meus queridos! Grudou na parede. Olha só. Em relação, professor, me explica aí direitinho esse slide aí. Meu diretor, deixa assim. E, não, diretor, pode voltar. Isso, meu amigo invisível. Olha só uma coisa. Sistema SAFs, né? Você faz o levantamento. Aí você fala assim, olha, na minha propriedade... É porque aqui tá bonitinho. Aqui tá bonitinho, né? Sim, Tá. Olha só, aqui tá bonitinho. Aqui quem vê assim não sabe o trabalho que dá. É aquele negócio que a gente fala assim, olhou o jardim do... Tá pronto? Tá pronto. Isso aqui é uma característica do sistema SAF sem alterar as condições geográficas. O que você está falando? Aí a gente pega a BR anda aqui no estado de Rondônia, o que a gente percebe? O estado de Rondônia, a geografia dele é acidentada. Isso aqui é uma foto do que a gente considera acidentado. Porque na agricultura, quando você falou plantação, o que vem na cabeça? Uma coisa plana. Exato. Né? Plana, com uma certa declividade, por causa do sistema de irrigação. Então, no sistema SAF, você não vai fazer a terraplanagem, você vai fazer o terraceamento. São as palavras técnicas. O que é o terraceamento, professor? A estrutura geográfica acidentada, ela não é mudada. Não se muda essa estrutura. E é pensado, é planejado quais são as árvores. Olha aqui, ó, onde ocorreu, como é uma bacia, você percebe que é uma bacia. Então, quando chove, todo o sistema o sistema institucional de da água subsolar, a água que está no solo, subterrâneo, ela vai para onde? Para cá. Né? Então eu vou fazer uma coisa, aumenta a tela aí para mim, meu diretor, eu vou riscar. Aqui, ó. Então, olha só, não é feita uma terraplanagem, é feito um aterraceamento. Esse aterraceamento, vocês vão ver aqui, ó. Quando chove, vem para cá. Está culminando no ponto central. Mas como é que é feito isso para evitar erosão, evitar lixiviação? Erosão é a derrubada da terra, né? Vai fazer a erosão vai modificar, tirar a terra de um lugar para o outro. Isso é erosão. Isso aqui também pode ocasionar o quê? A lixiviação. É a lavagem da terra. O solo fica, mas os minerais estão indo para onde? Para cá. Então, com o processo de terraceamento, que vai parando, tá vendo isso aqui, esses negócios assim? A água vai passando aqui, vai parando. Vai sendo absorvida, né? Vai sendo absorvida, tá? Então, você utiliza a estrutura geográfica acidentada e não altera isso. Claro que isso aqui é só um exemplo, né, de como você insere a agricultura em um ambiente acidentado e não altera as condições geográficas. Aproveita, né? Aproveita. E se você perceber, as plantações em relação ao que está aqui e em relação ao que está aqui em cima são diferentes. Do centro também. E do centro, por quê? Porque são considerados a estrutura físico-química e também os nutrientes. Outra coisa, aqui a gente ainda não mostrou. Dentro de um processo... Aqui não, porque vamos fazer passo a passo. Exemplo, professor, quando eu faço isso, que era uma área degradada, e agora a gente está inserindo na agricultura, recuperando através da agricultura.
Se for em uma área que onde é feito levantamento, e aqui nós estamos falando de vegetais nativos, esses vegetais nativos, Tatá, eles ainda são, eles são mantidos, olha aqui, ó, os vegetais nativos, olha aqui, ó. Sim. Por quê? Porque nós vamos ver que tem determinadas características que falam assim, ó, não pode se tirar isso aqui, porque se tirar, aí você vai provocar, porque o sistema radicular, ele segura, Tatá. Exatamente. O sistema radicular das plantas nativas, ele segura o que retém o solo, tá bom? Olha aqui, ó, há um motivo para essa floresta ter ficado aqui, então você não retira. E isso quando a gente faz o levantamento da flora, as árvores. Mas, professor, e quando eu vejo que na minha propriedade não é só a flora, mas a fauna, existem animais, aí que a coisa pega, porque aí você tem que verificar. Vamos aqui, Tatá, que aí eu vou precisar da sua ajuda. Aí, preciso da sua ajuda, nesse momento eu preciso. Isso que eu estava falando sobre essa figura é quando você faz o levantamento na sua propriedade sem alterar a estrutura acidentada, geográfica. Quando você só está levando em consideração plantas nativas, árvores nativas, vegetais. Quando você fez o levantamento e viu, caramba, ali tem espécies de mamíferos, espécies de répteis, sabe? Qualquer for, você vê que tem. Aí tem outro levantamento sem fazer. Aquele habitat, aquela região da sua propriedade, onde você vai inserir, é o quê? É um nicho? É uma área onde ele se reproduz? É uma área onde ele se alimenta? É uma área onde ele... Por que, professor, isso? Porque se ali, vamos supor, é uma área onde ele se reproduz, o local onde ele se alimenta é outro. O santuário não pode. É outro. Não pode. É outro. O alimento, aquele se reproduz, aquele se alimenta, é outro. Então aí nós temos que fazer os corredores ecológicos. Assim quando a gente vai inserir a agricultura, corredores ecológicos. E se eu for inserir uma pecuária? É outra coisa. Não vou tocar nisso nesse momento. Agora vamos pegar a floresta. Se eu fizer o levantamento de vegetais nativos, é uma situação. Preocupação, solo, nutrientes. Se eu fizer inserção da agricultura e eu vejo que tem animais silvestres, para eu não interferir, tenho que fazer os corredores ecológicos ou... Tem vários tipos de corredores. Sim. Se for mamífero, aí nós precisamos de um biólogo, um especialista na área, porque uma coisa é o técnico, coisa é o técnico agropecuário, uma coisa é o engenheiro agrônomo. O zootecnista é outra coisa. Agora, um biólogo, ele vai falar assim, olha, precisa de um corredor, precisa de uma ponte ecológica, um corredor. Só que aí corredores depende do animal. Ele até se for mamífero, então, na verdade, é um corredor aéreo, porque o mamífero que eu quis dizer é um macaquinho. Porque os macacos eles se locomovem nas copas das árvores. Aí, meus queridos, essa locomoção precisa de um levantamento para que você saiba como você vai direcionar essas árvores. Para que faça esse corredor por cima. É importante o que você está falando, porque quando a gente vai para essa situação de realmente fazer o estudo dessa área para eu implantar o SAF e ver qual é o SAF que eu vou colocar na minha propriedade. Se eu tenho espécies de primatas arborícolas, né, que eles amam estar nas partes mais extremas, né, mais superiores das copas, qual é o porte desse animal? Porque eu preciso ter árvores que suportem esse peso desses animais. Porque se for uma árvore, se eu fizer fazer um plantio, né, ou permanecer a vegetação aí nativa, mas for uma árvore que tem galhos frágeis, eu posso, a parte da cultura que está ali, também inserida, pode ser danificada. Então, eu tenho que ter esse olhar. E o número populacional que está visitando esse ambiente, se é só para se alimentar. Então, todo esse estudo precisa ser acompanhado pelas pessoas apropriadas, especializadas, que vão te dar um norte aí para que você não tenha problemas mais na frente. Perfeito! Viu só, galerinha? Mão de obra especializada. Viu só que quando a gente fala sobre
noções básicas de agroecologia e zootecnia é porque há de existir. Existe sim a possibilidade da integração da produção agrícola na floresta, da produção pecuarista na floresta. Outra forma de você agir pensando nessas duas coisas, né? Para tudo isso, tem que ter uma estratégia, tem que conversar com as pessoas, né? Para que te deem, como a Tabita falou, um suporte, um direcionamento correto. Exatamente. Tá bom? Então, né? Vamos para a próxima? Vamos lá? Joga no quadro. A agroecologia e os SAFs objetivam otimizar as interações que ocorrem entre quem? As árvores, as espécies nativas, os cultivos agrícolas e os animais, garantindo assim a diversidade de produtos, reduzindo a dependência dos insumos externos. Isso o professor falou na última aula, né? Eu não vou ficar dependendo, porque eu já vou ter... É tipo assim, eles vão... A retroalimentação que ele falou, eles vão se concedendo situações uns aos outros, vão se autoajudando ali dentro daquele ecossistema, tá? E diminuindo assim os impactos ambientais, que é o ponto-chave do sistema SAFs. Desta forma, os SAFs, quando inseridos no contexto agroecológico, vão contribuir de forma significativa, eu acho muito importante isso, o aprendizado significativo para o desenvolvimento equilibrado do quê? Dos agroecossistemas. Aqui para nós, queridos. Isso é muito importante mesmo, Tatá. Uma coisa que a Tabita na sua explanação lembrou-me, é uma coisa muito importante. É que... Esse produtor fazendo graça aqui. Meus queridos, hoje em dia, tá? Quando a gente fala de sistema SAFs, nós não podemos deixar, né, de falar sobre... Não captei vem várias coisas na cabeça. O agroturismo. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, ILPF, Integração Lavoura, Pecuária Floresta. Só que muitas vezes, o que acontece? Professor, eu já estou vendo aqui porque eu recebi o documento, eu já entendi que você falou, mas o que esse negócio, quando não se tem a caracterização do meu SAF para agricultura? Minha área não tem caracterização para inserir nem a agricultura, nem a pecuária. Aí tem o que a gente chama o potencial do agroturismo, aonde a área florestal na sua propriedade, você pode sim caracterizar essa área como fazer o levantamento, aí como a Tabita falou anteriormente, que até eu fiquei assim, falei assim, não, ela está correta, tem lugar que não... Você tem a sua região, vamos lá, imagina aí, cada um imagina aí que a Tá imaginando aqui, estou imaginando, bora. A Tabita tem uma propriedade, vamos ficar quieto. Recebe. Aí, por exemplo, ela está na propriedade dela, aí tem um local lá, né, que ela produz agricultura, e tem um lugar que ela, porque quem produz, cria. E quem cria, produz. E também tem as vaquinhas dela lá pipocando no campo. Mas tem uma área florestal que quando ela foi fazer o levantamento, não pode inserir agricultura e não pode inserir pecuária. E aí? Porque a mão de obra especializada falou para ela, aqui não pode. Mas aqui pode fazer o quê? Um levantamento. E nesse levantamento, você pode fazer uma abertura para fazer caminhadas. Você tem uma área de conservação. Agroecológica. Isso tudo, pessoal, vai ser falado lá na frente, primeiro a gente vai entender as criações, depois a gente vai entender as produções, depois a gente vai ver essa parte, porque muitas vezes você pode fazer essas caminhadas, tão bom. O turismo trilhas ecológicas, galera. Era isso. Isso que eu não lembrei. Galera. Trilhas ecológicas. E outra. Interpretação ecológica. A gente vai falar a qualquer hora dessa sobre isso. Outra coisa também, quando você não tem essa caracterização dos SAFs, né? Assim, quando eu falo SAF, é a integração da agricultura, integração da pecuária. Quando eu falo que não tem caracterização dos SAFs, é a conservação. Então, nesse momento, você pode pegar a sua propriedade, além de estar produzindo o leitinho, você é produtor de leite, e você pode montar um galpão com pequenos resorts
onde as pessoas da cidade hoje procuram muito Eles querem ter essa vivenciar. vivência. Por exemplo, o pai, a mãe querem vivenciar, levar seu filho para aprender. Como é que tira? Porque eles têm criança hoje que só sabe o leite, acha que leite vem na caixa. E vaca, viu só no desenho da caixa. Pasmem vocês, é verdade. Vivenciar a retirada do leite. Vivenciar a transformação do leite em manteiga, em queijos, em doces. Eles produzirem seu próprio material. Então, tem famílias hoje que estão procurando, sim, regiões aqui da Amazônica para vivenciar esse agroturismo, não é isso? Real, né? O que aconteceu aqui? Voltou aí a passagem, né, da novela lá do Pantanal. Aumentou muito as visitações, porque as pessoas, elas se interessam. E aí, quem que vai estar como protagonista dessa situação aí? Você, querido aluno, porque você sabe fazer, você tem o seu conhecimento, e aí eles vão chegar lá e vai ser um retorno econômico. Ninguém está falando que é para parar de produzir a sua criação. Conciliar. Ninguém está falando que é para parar de produzir a sua agricultura. Nós estamos falando que você vai integrar. É uma alternativa, mas... Exemplo, o professor só está falando muito aí sobre leite, coisa, e quando nessa área, né, você possibilita, porque aí, galera, aí é projeto. Aí tem assuntos aqui dentro da NBZ que a gente vai ver como escrever projeto para você pegar financiamento no banco, para que você fale assim, olha, eu vejo que naquela minha área de preservação tem banco que financia isso, meus queridos. E você vai potencializar o quê? A aglutinação, me ajuda que eu vou começar a usar essas palavras ridículas. A aglutinação de espécies de pássaros na sua região, quando você pega e fala assim, cara, eu estou vendo que tem uma árvore aqui muito importante, uma nativa, que é muito importante para a sobrevivência de uma determinada espécie. Hoje, e aí, frugívora, que a gente chama, né? E aí, isso. Aí, vai me ajudando aí. Esse negócio de agro... Vai, sei de você. Vai. Por exemplo, muitos dos nossos produtores, nós fazemos o quê? Produção de mudas. Mudas para a produção agrícola. Mas você pegar essas famílias, mostrar como é que se faz uma muda, ou como é que se planta essas árvores nativas, um viveiro para reflorestamento, aonde seu filho, a sua filha vai passar o final de semana lá, vai plantar, vai reflorestar, possibilitando então aumentar essa espécie para atrair esses pássaros e fazerem visitas. Isso também tem projeto para auxiliar, que auxilia no processo de fomento do banco. Galera, isso tudo é potencial, né? Quando o professor está falando dessa manutenção, do que você já tem, e aí você vai inserindo ou a agricultura ou a pecuária, as criações, enfim, você ter esse olhar cuidadoso e zeloso, atento que você tem da visitação dessas espécies, sejam de aves, sejam de primatas, né? Sejam de roedores, cutia, paca, enfim, tá? Então você vai ter esse olhar, porque você sabe, tal hora, aquela espécie ali de bugio, de macaco-aranha, sei lá, gosta de estar ali, naquela área ali, se alimentando daquela árvore. Então você, sabendo disso, você já vai no foco. Porque as pessoas que vão passar o final de semana já tem o cronograma certo. Olha, gente, hora de visitação. Aí pega e vai. Existe todo um estudo e uma técnica para você fazer isso. Você faz o seu roteiro ecológico. Hoje em Portugal tem bastante. É demais. Ei, the time. Olha a tela aí, pelo amor de Deus, meu diretor! Porque nós estamos lá, correndo aqui, a gente fala, vai. Além de contribuir para a conservação do meio ambiente, é claro, pensando sempre no ambiente. Os benefícios dos sistemas agroflorestais despertam o interesse dos agricultores, pois lhes permitem, agora fica aí, permitem oferecer produtos agrícolas e florestais, complementando dessa forma a geração de renda das comunidades, que a gente falou várias vezes. Tá? Então, para os SAFs na recuperação, o que eu faço, como é que eu faço isso? Então, para a recuperação, eu vou utilizar as árvores, né? Que é fundamental para a recuperação das funções ecológicas. Funções ecológicas, professor. Vamos aqui. Eu vim para cá.
Pra nós, galerinha, é o que nós estávamos falando aqui, entendeu? Olha só, vocês receberam material aí. Sim. Nesse slide aqui, essas árvores têm como fazer com que ocorra o processo de recuperação ecológica, como nós estávamos falando. Professor, recuperação ecológica, sim. A área que você já está produzindo é a área que você está produzindo. A área que você já produzindo, quando eu falo produzindo, é vegetal, agricultura. Quando eu falo criando, é animal. Mas tem a área de preservação. E nessa área de preservação, ela pode ter sofrido, vamos por um exemplo. Galera, alteração no seu ecossistema de fauna. Tinham animais ali, esses animais saíram por quê? Ocorreu há 5 anos atrás, uma chuva, um raio, aí caiu, pegou fogo ali. E como é que eu faço para revitalizar? É como nós estávamos falando, fazer o levantamento, a caracterização das espécies nativas. Claro, quando você fala espécies nativas, você precisa saber quais são os animais que estão ali, que precisam daquelas espécies nativas de vegetais, que convivem para que ocorra a recuperação, não só a atração desses animais, como do solo. Porque aqueles animais que estão ali, aquelas aves que estão ali, a floresta, ela se autossustenta. Então, nesse momento, não adianta você produzir. Aí que tem um negócio, galera. Eu sei que tem muitos aí que tem um processo de produção de madeira. Perfeito. Nós vamos ver como é que ocorre isso. Uma coisa é produção de madeira, outra coisa é o quê? Recuperação de áreas degradadas. Recuperação de áreas degradadas se faz com plantas nativas que estão associadas diretamente, claro, dentro daquele ecossistema, com algum animal. Quando eu falo animal, aí entra aves, répteis, tudo. Não é isso? Quando a gente trabalha lá no 3º ano, também, em biologia, vocês vão ver a questão das sucessões. Então, a gente passa por essas etapas, sucessão primária, né, até chegar ao ápice, clímax, para que essa vegetação esteja recuperada. Então, você vai auxiliar nesse processo aí. Joga lá na tela o produtor. Pã, jogou, abriu, beleza, vamos lá. Os componentes arbóreos são inseridos como estratégia para o combate à erosão e o aporte de matéria orgânica, restaurando a fertilidade desse solo. Então, aqui você tem a parte da agricultura, volta aqui, meu Deus, aqui. Você tem a parte da agricultura aqui, ó, e a parte arbórea ali, ok? Vai ajudando na fertilidade, vai dando, né, a melhoria na estrutura e na atividade da fauna do solo, como o professor falou, a microbiota ali, tá? E maior disponibilidade de nutrientes. É alcançado nesse processo de recuperação o equilíbrio biológico e que vai promover, então, o controle natural. Então, dentro do sistema SAFs, o controle de pragas, ele se dá mais naturalmente. Você não precisa fazer muitas intervenções, não, tá? E também o controle de doenças. Os sistemas trazem uma série de vantagens econômicas e ambientais, tais como custos de implantação e manutenção bem reduzidos, diversificação da sua produção, porque você vai ter agricultura, você vai ter espécies florestais que vão ser utilizadas no madeiramento, enfim, aumentando a renda familiar, assim como a melhoria da alimentação, além da melhoria na estrutura e fertilidade do solo devido à presença de árvores que atuam na ciclagem de nutrientes, ou seja, na reposição, manutenção desses nutrientes no solo. Redução da erosão laminar e em sulcos, aumento da diversidade das espécies e recuperação das áreas degradadas. Essa recuperação de áreas degradadas se dá porque os SAFs são sistemas produtivos que podem se basear na, que a gente falou agora, a sucessão ecológica, tá? Aqui, ó, essa imagem é muito importante, ó. Essa imagem de recuperação. Ok. Na fase inicial de recuperação deve ser feito o plantio dessas árvores e crescimento rápido, tá? Para acelerar a disponibilidade de quê? Dessa biomassa, o que vai promover a ciclagem dos nutrientes. Então você planta as espécies e aí você vem essa ciclagem de nutrientes, tá bom? Os sistemas agroflorestais podem ser adotados tanto por pequenos como por médios e grandes produtores. Cada tipo de produtor emprega a tecnologia mais apropriada para atingir seu objetivo. E aí, galerinha, a gente está vendo aí vários tipos de processos de integração dos SAFs. Olha, meu tio, olha aqui, ó. Galera,
Daqui a pouco a gente finalizou aqui a aula sobre as características dos SAFs. Nós vamos retornar daqui a pouco para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, tá bom? E daqui a pouco chega também o quê? As atividades. Opa, Aguarda aí, segura hein? aí. Já voltamos.